Olá pessoal, aqui é o Bruno do Casarão dos Livros e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre esse livro, Crer ou Não Crer, do Padre Fábio de Mello e o professor Leandro Carnal. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu gosto muito dos livros do Carnal, eu tenho outros além desse. E esse livro aqui era um livro que eu queria muito ler, até pelo assunto, né? Aqui o livro ele mostra um diálogo entre um religioso, que é o Padre Fábio de Mello, e um ateu, que é o professor Leandro Carnal. Então eu tinha muito interesse de saber como seria esse diálogo, né, de um ateu, de um religioso, como que seria essa conversa. E o livro ele vai intercalando ali um diálogo e o outro com o professor Leandro Carnal e o Padre Fábio de Mello. E no início, Leandro Carnal ele expõe ali a sua ideia, o porquê que ele se tornou um ateu, que foi uma coisa assim muito automática, não foi uma coisa forçada, e que ele inicialmente ele acompanhava a ideia da igreja, né? Tinha todo um apreço ali pela igreja, e com aos poucos ele foi perdendo essa religião, e que foi uma coisa bem automática, não foi uma coisa forçada, uma coisa imposta por ninguém. E conforme você vai lendo esse diálogo, você vai narrando esse diálogo entre os dois, aí você vai entendendo o pensamento de cada um, a posição de cada um referente à religião, a não acreditar em Deus. E tem até uma passagem interessante onde o padre Fábio de Mello ele fala que as pessoas elas não sabem a diferença entre religião e entre o cristianismo, que são duas coisas totalmente diferentes. Que hoje as pessoas são apegadas à religião, são apegadas a um ritual ali da igreja, elas depositam a sua fé ali em cima de um símbolo, elas se apegam a uma simbologia. E que na verdade Jesus Cristo não era isso que ele passava, ele não pregava essa questão de você se apegar à simbologia, de você ter um ritual para que a sua crença ali ela seja concretizada. E durante todo o diálogo você vai analisando ali o pensamento do professor Leandro Carnal, o pensamento do padre Fábio de Mello. E é muito interessante a maneira que eles colocam ali o seu ponto de vista. Eu fiz bastante marcações de pontos ali que eu julguei interessante. Tem uma passagem até bem bacana, bastante relevante, que eu achei bastante relevante, que é uma fala do padre Fábio de Mello, onde ele diz: ser religioso, ter uma religião, não é garantia de retidão de caráter. Ou seja, o fato de você viver dentro da igreja, o fato de você seguir ali fielmente a sua religião, isso não significa que você é uma pessoa boa. Porque talvez, perante a sociedade, você é uma pessoa sem ética, você é uma pessoa que fala mal de outras pessoas, que se preocupa com a vida de outras pessoas. Então, o fato de você viver dentro da igreja, isso não te dá a garantia de ser uma pessoa boa. Inclusive, tem pessoas que não acreditam em Deus, que são pessoas ali que não têm uma religião, que porém elas têm um caráter, elas têm uma ética ali perante a sociedade, que não estão ali, elas não estão fazendo coisas erradas. Então o fato de você estar dentro da igreja, isso não significa nada, não significa que isso que você é uma boa pessoa. É claro que aqui ele não está generalizando, né, pessoal? Tem muitas pessoas que têm um caráter, que têm uma ética, que são boas pessoas, que têm boa índole, e mesmo assim elas estão ali diariamente dentro da igreja, que estão ali seguindo a sua religião, a sua crença. E tem um outro ponto bastante interessante aqui na fala do padre Fábio de Mello, onde ele fala que numa ocasião, numa entrevista que ele deu, que ele fala a seguinte frase: eu disse que tinha muito mais prazer em lidar com um ateu honesto do que um religioso hipócrita. Ou seja, entra naquilo que eu falei anteriormente, né, de pessoas que vivem ali dentro da igreja, que vivem ali seguindo a sua religião, mas que no dia a dia, perante a sociedade ali, ou na família, ou entre amigos, enfim, são pessoas que não põem em prática aquilo que teoricamente a sua religião prega, que são pessoas mentirosas. Ou seja, então o fato de você ser religioso, o
o fato de você falar sempre Deus, isso não me garante que você é uma ótima pessoa. Que eu prefiro lidar com uma pessoa que não acredita em Deus, mas que é uma pessoa honesta, uma pessoa que não faz mal ali para ninguém, e é uma pessoa que agrega às vezes muito valor para a sociedade. Então é um pensamento bastante, eu não diria polêmico, mas é bastante interessante, principalmente vindo de um padre. Esse fato de eu prefiro lidar com um ateu que seja honesto do que lidar com um religioso hipócrita, um religioso mentiroso, que falta com a ética, que falta com a verdade. E além desse diálogo rico entre os dois, eu acredito que a ideia principal do livro que ele traz ali para o leitor, que na verdade é uma ideia indireta, ela não está muito explícita no livro, mas é o fato que duas pessoas de pensamentos totalmente diferentes, elas podem dialogar, elas podem conversar com respeito. Não precisa ali ter uma ofensa, não precisa ter uma agressão, que cada um pode colocar ali o seu ponto de vista, a sua ideia de um mesmo assunto, mas com ideias totalmente diferentes e ao mesmo tempo existir respeito. O porquê que eu falo isso? Porque hoje na sociedade, principalmente nas famílias brasileiras, falta muito disso. Hoje as pessoas elas não conseguem dialogar um determinado assunto, que seja religião, política, orientação sexual, enfim, assuntos diversos. Hoje elas não conseguem ter uma conversa civilizada. As pessoas elas tentam ali de forma até agressiva impor a sua ideia, que o que eu penso é o certo, o que você pensa está errado, você tem que pensar como eu penso. E isso é totalmente errado. Não é assim que nós vivemos em sociedade. Hoje você precisa respeitar a ideia da outra pessoa e às vezes até se colocar no lugar dela, ver o ponto de vista dela, porque às vezes o pensamento dela é o correto para ela. Ela pensa daquela maneira e para ela está correto. Não é porque você tem um pensamento diferente e isso não significa que as pessoas têm que pensar como você pensa. Se você tem um gosto, uma opinião ou uma escolha de religião ou política, enfim, qualquer coisa, isso não significa que as pessoas também têm que ter esse mesmo gosto, essa mesma opinião. Você tem que ouvir a opinião das pessoas e respeitar, que é assim que nós vivemos em sociedade. Então, o livro ele traz indiretamente esse assunto, de duas pessoas conversarem educadamente, sem agressão, cada um ali colocando o seu ponto de vista e se respeitando. Então é uma leitura que vale muito a pena, é um livro muito prazeroso de ler, é um livro bem curto, pessoal, uma leitura ali de dias e que traz ali muito, muito conhecimento, que agrega muito valor para você, tá? Então, crer ou não crer, foi a indicação de hoje, a dica de leitura. Quem já leu esse livro, deixa aí nos comentários o que achou do livro. Deixa aí o seu ponto de vista, tá? Eu queria uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro, que aqui o canal ele não tem preferências religiosas, tá, pessoal? O que eu disse aqui foi baseado na leitura que eu fiz. Pode ser que alguém vai ver, você está falando mal da minha religião, não sei o que. Não, aqui eu não estou julgando nem quem é religioso, nem quem não é religioso, quem não acredita em Deus, não é nada. O canal ele se posiciona neutro nessa questão, tanto de religião, como de política, como diversos assuntos, tá? Aqui é uma análise totalmente neutra sobre a leitura que eu fiz, tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, dá seu like aí se você gostou da indicação, do vídeo, e não esqueça de deixar as notificações ativadas para você receber avisos de novos vídeos, tá bom? Até um próximo vídeo, um grande abraço e até mais.